Prezados cidadãos da Rússia, caros amigos, hoje, mais uma vez, acho necessário voltar aos eventos trágicos que estão acontecendo em Donbass, as questões chaves da própria Rússia. Vou começar com o que falei em 21 de fevereiro, no começo deste ano. Trata-se de algo que provoca nossa especial preocupação e ansiedade, das ameaças fundamentais que, ano em ano, passo a passo, de forma grosseira e presunçosa, são criadas por políticos irresponsáveis do Ocidente em relação ao nosso país. Estou falando da expansão da OTAN para o leste, a aproximação da sua estrutura militar das fronteiras russas. Sabe-se bem que durante 30 anos temos tentado, com persistência e paciência, acordar com os países líderes da OTAN sobre os princípios de segurança igualitária e indivisível na Europa. Em resposta às nossas propostas, sempre enfrentamos enganos cínicos e mentiras, ou tentativas de pressão e até chantagens. Enquanto isso, a Aliança Atlântica, apesar de todos os nossos protestos e preocupações, continua se expandindo. O veículo militar avança e, repito, está chegando mais e mais perto das nossas fronteiras. Por que tudo isso acontece? De onde vem essa maneira arrogante de falar de posições de exclusividade, infabilidade e permissão para fazer tudo? De onde vem essa atitude que desdenha dos nossos interesses e exigências que são totalmente legais? A resposta é clara. Tudo está bem entendido e é óbvio. A União Soviética, no fim dos anos 80, no final do século passado, enfraqueceu e depois foi dissolvida. Todo o mundo de eventos daquela época nos deu uma boa lição para hoje. Mostrou de modo persuasivo que a paralisação do poder e da vontade são o primeiro passo para a degradação, desprezível e esquecimento. Bastou perder a nossa crença em si por um momento e pronto, a balança de forças do mundo acabou sendo danificada. Isso fez com que os acordos e tratados anteriores praticamente não existem mais. Os pedidos e disposições não ajudam mais. Tudo que não é agrado da hegemonia é considerado arcaico, obsoleto e desnecessário para quem segura o poder. E vice-versa. Tudo que parece lucrativo é apresentado como a verdade de última instância. Segue promovido a qualquer preço, com todos os meios. Aqueles que não concordam são quebrados. Sobre o que estou falando agora, não tem a ver só com a Rússia. E preocupa não só a gente. Isso tem a ver com todo o sistema das relações internacionais e, frequentemente, os próprios aliados dos Estados Unidos. Após a dissolução da União Soviética, começou de fato uma remodelação do mundo, nas normas do direito internacional que se formaram naquela época e as normas chaves que foram acordadas após os resultados da Segunda Treta Mundial e que fixaram seus resultados, começaram a incomodar aqueles que auto se proclamaram vencedores da Treta Fria. Obviamente, na vida prática, nas regras internacionais e nas regras de regulamentação delas, era preciso considerar as mudanças na situação do mundo e o próprio balanço de forças, mas era preciso fazer isso de forma profissional, estável e com paciência, levando em consideração e respeitando os interesses de todos os países, entendendo a sua responsabilidade. Mas, não. O estado de euforia da sua superioridade, uma forma moderna de absolutismo, ademais a um nível baixo da cultura daqueles que prepararam, tomaram e promoveram as decisões lucrativas para si. A situação começou a se desenvolver em um cenário diferente. Não é preciso buscar exemplos distantes. Primeiro, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, realizaram uma operação militar sangrenta contra Belgrado. Usaram aviação e mísseis, bem no centro da Europa,
Várias semanas de bombardeios, sem parar, contra cidades e infraestrutura vital. Temos que voltar a lembrar desses fatos, já que uns colegas do Ocidente não gostam de lembrar desses eventos. E quando falamos disso, costumam se referir não às normas do direito internacional, mas às circunstâncias que interpretam corretas. Depois, chegou o turno do Iraque, Líbia e Síria. O uso ilegítimo da força contra a Líbia e a distorção de todas as decisões do Conselho de Segurança da ONU sobre a questão líbia levaram à destruição completa do Estado líbio, sem contar um gigantesco foco do nacional e uma catástrofe humanitária incessante. Isso levou ao afundamento do país e uma treta civil de vários anos. Uma tragédia que foi submetida a milhares de pessoas, não só na Líbia, mas também em toda a região. Ocasionou uma saída massiva migratória do norte da África e do Oriente Médio para a Europa. Esse destino foi preparado também na Síria. As ações de combate e a colisão do Ocidente no território deste país, sem permissão do governo sírio e autorização do Conselho de Segurança da ONU, nada menos são do que uma agressão, uma intervenção. Entretanto, um lugar especial nessa fila tem com certeza a invasão do Iraque, também sem nenhum fundamento de direito. Com um pretexto, foi escolhida e alegada a verdadeira informação que tinha os Estados Unidos sobre a presença de armas de destruição em massa no Iraque. Como prova disso, publicamente aos olhos de todo mundo, o secretário de Estado dos Estados Unidos sacudiu um frasco com uma pólvora biológica, afirmando que se tratava de uma arma química que estava sendo desenvolvida no Iraque. Depois, veio à tona que tudo era uma falcatrua, um blefe. Não havia nenhuma arma química no Iraque. Incrível e surpreendente, mas fato continua sendo fato. A mentira teve lugar no mais alto nível estatal e das tribunas altas da ONU. Como resultado, múltiplas vítimas e destruições. Um surto incrível do... Em geral, eu tenho a impressão de que em praticamente todo lugar, em muitas regiões do mundo onde o Ocidente vem para instalar sua ordem, como resultado, são presenciados ferimentos sangrentos, úlceras do internacional e extremismo. Tudo o que eu disse aqui corresponde aos exemplos mais fortes, mas não os únicos do desprezo do direito internacional. Nesse grupo entram também as promessas dadas ao nosso país em não expandir a OTAN para o leste em nem mais 1 centímetro. Repito, enganaram. Em um palavreado popular, simplesmente nos deixaram para trás. Sim, frequentemente pode-se ouvir que a política é um negócio sujo. Pode ser, mas não tanto assim. Não desta forma. Este comportamento de trapaceiro não só contradiz os princípios das relações internacionais, mas também os princípios estabelecidos de moralidade e virtude. Onde estão a justiça e a verdade? Só há lugar para mentira total e hipocrisia. Relatam que os próprios políticos norte-americanos, cientistas políticos e jornalistas escrevem que dentro dos Estados Unidos tem sido criado nos últimos anos o verdadeiro império da mentira. E é difícil não concordar com isso. É isso mesmo, mas não é preciso ser modesto. Os Estados Unidos são um país grande, uma potência criadora do seu próprio sistema. Todos os seus satélites não só concordam com eles sempre que podem, mas ainda copiam o comportamento deles e aceitam com admiração as regras propostas. Por isso, com todo o embasamento justificado, se pode dizer que todos os chamados blocos do Ocidente, formado pelos Estados Unidos à sua imagem, todo esse bloco é o império da mentira. E se tratando do nosso país, após a dissolução da União Soviética, com toda a abertura sem precedentes à nova e moderna Rússia, a prontidão de trabalhar honestamente com os Estados Unidos e outros parceiros do Ocidente, e em condições de desarmamento de fato unilateral, logo tentaram nos pressionar, romper e nos destruir de uma vez por todas.
Era assim mesmo nos anos 90 e no início dos anos 2000, quando o chamado Ocidente Coletivo apoiava o separatismo e gangues de mercenários no sul da Rússia. Quantas vítimas e quantas perdas isso nos custou? Quantos desafios tivemos que ultrapassar antes de finalmente quebrarmos o comunismo internacional do Cáucaso? Nós nos lembramos disso e nunca vamos nos esquecer. Até os últimos tempos não pararam de nos usar para seus próprios interesses, destruir nossos valores tradicionais e nos impor os seus pseudos valores, que corroeriam nossos valores do nosso povo de dentro, aqueles princípios que eles implantam agressivamente em seus países, porque levam diretamente à degradação e degeneração, porque contradizem a própria natureza humana. Isso nunca acontecerá. Ninguém nunca conseguiu fazer isso e não conseguirá agora. Apesar de tudo, em dezembro de 2021, mais uma vez tentamos chegar a um acordo com os Estados Unidos e aliados sobre os princípios de segurança na Europa e de não expansão da OTAN. Tudo em vão. O posicionamento dos Estados Unidos não muda. Eles não acham necessário negociar conosco essa questão tão importante para nós. Seguindo seus objetivos, eles desprezam nossos objetivos. E com certeza, nessa situação, surge a questão: o que fazer? O que esperar? Sabemos muito bem que no ano 40 e no início de 41 do século passado, a União Soviética tentou com todos os meios prevenir, ou ao menos adiar o início da treta. Para isso, tentou, dentre outras coisas, não provocar até o final o potencial agressor. Não realizava ou adiava as ações mais necessárias e óbvias para se preparar a repelir um ataque inevitável. Estes passos que enfim foram dados chegaram catastroficamente tarde. Como resultado, o país se viu despreparado para enfrentar com toda a força a invasão da Alemanha, que, sem declarar a treta, atacou a nossa pátria em 22 de junho de 1941. Conseguimos parar e depois destruir o inimigo, mas o preço foi gigantesco. A tentativa de satisfazer o agressor às vésperas da grande treta pela pátria acabou sendo um erro que custou muito caro para o nosso povo. Nos primeiros meses de ações de combate, perdemos territórios gigantes e estrategicamente importantes, além de milhões de pessoas. Não permitiremos que este erro aconteça pela segunda vez. Não temos direito de permitir. Aqueles que reivindicam o domínio mundial publicamente, sem pena e sobrinho, sem qualquer justificativas para isso, nos declaram, ou seja, a Rússia, a seu inimigo. Eles, na verdade, dispõem hoje em dia de grandes capacidades financeiras, científicas, técnicas e militares. Sabemos disso e avaliamos objetivamente as ameaças contra a nossa economia que estão sendo ouvidas sem parar. Assim, com as nossas capacidades de enfrentar essa chantagem arrogante e permanente, repito, avaliamos sem ilusões de forma completamente realista. E se tratando de esfera militar, a Rússia moderna, mesmo após a dissolução da União Soviética e a perda significativa do seu potencial, é hoje um dos estados com mais armas nucleares mais fortes do mundo. E ainda tem mais certas vantagens em um dos tipos de armamento mais moderno. Considerando isso, ninguém deve ter dúvidas de que um ataque direto ao nosso país levaria à derrota e consequências terríveis para qualquer agressor em potencial. As tecnologias de defesa mudam muito rápido. A liderança nessa área passa e vai passar de um para o outro, mas a exploração militar dos territórios perto das nossas fronteiras, se permitirmos que isso seja feito, ficará por dezenas de anos ou até para sempre e vai criar para a Rússia ameaças totalmente inaceitáveis que aumentam e não param. Já agora, à medida de expansão da OTAN para o leste, a situação para o nosso país se torna anualmente pior e mais perigosa. Ainda mais nos últimos dias, a liderança da OTAN falam diretamente sobre a necessidade de forçar e acelerar o avanço da aliança para as fronteiras da Rússia. Em outras palavras, eles endurecem sua posição. Não podemos mais simplesmente continuar a observar o que está acontecendo.
Isso seria absolutamente irresponsável para nós. A futura expansão da infraestrutura da Aliança Atlântica e a iniciada exploração militar da Ucrânia, para nós, é inaceitável. O problema, com certeza, não é na própria organização da OTAN, que é só um instrumento da política externa dos Estados Unidos. O problema é que, perto dos nossos territórios, querem notar, em nossos próprios territórios históricos, é criada uma lei anti-russa, para nós, submetido a um controle externo pleno, que se acomoda aos esforços armados aos países da OTAN e está sendo preenchida com as armas mais modernas para os Estados Unidos e seus aliados. É a chamada política de detenção da Rússia e de óbvios dividendos políticos. Para o nosso país, é uma questão de vida ou de morte. É uma questão do nosso futuro histórico como povo. Não é um exagero. É assim mesmo. É uma ameaça real, não só aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e à soberania dele. É justamente a linha vermelha tantas vezes citadas por mim. Eles a ultrapassaram. Então, na situação em Stambas, estamos vendo as forças que em 2014 realizaram o golpe de Estado na Ucrânia, tomaram o poder e o seguram como, de fato, procedimentos de eleições decorativas. Finalmente, se recusaram da solução pacífica do conflito. 8 anos. 8 anos infinitamente longos. Temos feito todo o possível para que essa situação tivesse sido resolvida por meios específicos e políticos. Tudo em vão. Como eu falei no meu discurso anterior, não é possível observar sem compaixão o que está acontecendo lá. Não era mais possível tolerar isso. Era preciso parar imediatamente esse pesadelo, esse genocídio em relação a milhares de pessoas que moram lá e confiam só na Rússia. Confiam só em nós. Exatamente nessas ambições, sentimentos e dores das pessoas, era para nós o motivo principal da decisão sobre o reconhecimento das repúblicas populares de Tambas. Vale destacar também que os principais países da OTAN, para alcançar os seus objetivos, apoiam em tudo na Ucrânia os nacionalistas radicais e neofascistas, que por sua vez nunca vão perdoar os moradores da Crimeia e de Sevastopol terem decidido ser livres para se unificar com a Rússia. Eles com certeza vão para a Crimeia e, assim como em Tambas, com treta para matarem, como mataram pessoas indefesas, os justiceiros de gangues de nacionalistas ucranianos, cúmplices de Hitler na grande treta pela pátria. Declaram abertamente que reivindiquem outros territórios da Rússia. O rumo dos eventos e análise das informações que estão chegando mostram que a colisão da Rússia com essas forças é inevitável. É uma questão de tempo. Eles se preparam e aguardam a hora certa. Agora já reivindicam a possessão de armas nucleares. Não permitiremos que façam isso. Como já disse, na Rússia, após a dissolução da União Soviética, aceitou as novas políticas. Respeitamos todos os países formados no espaço da União Soviética. Respeitamos e vamos respeitar a soberania deles. Como, por exemplo, está a ajuda que prestamos ao Cazaquistão, que enfrentou eventos trágicos com desafios à sua soberania e integridade. A Rússia não pode se sentir em segurança, se desenvolver e existir com uma ameaça constante que vem do território da Ucrânia moderna. Lembramos que entre 2000 e 2005 retalhamos militarmente o Cáucaso, defendemos a integridade do nosso Estado e salvamos a Rússia. Em 2014, apoiamos os moradores da Crimeia e de Sevastopol. Em 2015, usamos as Forças Armadas Russas para prevenir de forma segura a penetração de da Síria na Rússia.
Não havia outra forma de nos defendermos. E a mesma coisa está acontecendo agora. Não nos deixaram nenhuma outra possibilidade de defender a Rússia e o nosso povo, exceto essa que teremos que usar hoje. As circunstâncias exigem de nós ações decisivas e imediatas. As repúblicas populares de Donbass pediram a ajuda da Rússia. Por isso, de acordo com o artigo 51 da parte 7 da Carta da ONU, com a autorização do Conselho de Segurança da Rússia, em cumprimento dos acordos de amizade e cooperação com a República Popular de Luhansk, ratificamos pelo Parlamento russo em 22 de fevereiro, tomei a decisão de realizar uma operação especial militar. Seu objetivo é defender as pessoas que durante 8 anos têm sido submetidas à intimidação e genocídio pelo regime de Kiev. Para isso, vamos tentar alcançar a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Levar à justiça aqueles que realizaram múltiplos crimes sangrentos contra civis, incluindo cidadãos da Federação da Rússia. Junto com isso, a ocupação dos territórios da Ucrânia não está em nossos planos. Não queremos impor nada a ninguém à força. Junto com isso, estamos ouvindo mais frequentemente palavras de que não é preciso cumprir os documentos assinados pelo regime totalitário soviético que define os resultados da Segunda Treta Mundial. Bom, o que podemos responder? Os resultados da Segunda Treta Mundial, assim como as vítimas feitas pelo nosso povo para o altar da vitória são sagrados, mas isso não contradiz altos valores de direitos e liberdades humanos, se baseando nas realidades que se formaram em todas as décadas pós-treta. Isso também não cancela os objetivos para a autodeterminação fixados no artigo 1 da Carta da ONU. Lembro que durante a criação da União Soviética, e nem depois da Segunda Treta Mundial, ninguém perguntou para as pessoas que moram nos territórios que consistem a Ucrânia moderna sobre como elas querem organizar sua vida. Na base da nossa escolha está a liberdade. Liberdade da escolha para todos em definir o seu futuro e o futuro de suas crianças. E achamos importante que todos os povos que moram na Ucrânia hoje em dia possam usar esse direito da escolha. E sendo assim, eu me direciono aos cidadãos da Ucrânia. Em 2014, a Rússia deveria defender os moradores de Crimeia e Vastópolis, daqueles que vocês chamam de nazis. Moradores da Crimeia e Vastópolis escolheram ficar com sua pátria histórica, ficar com a Rússia. E nós apoiamos. Repito, não podemos atuar de outra forma. Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор быть со своей исторической родиной, с Россией. Os eventos de hoje estão ligados não ao desejo de violar os interesses da Ucrânia e do povo ucraniano. Eles estão ligados aos interesses da própria Rússia, daqueles que fizeram a Ucrânia refém e tentam usá-la contra o nosso país e seu povo. Repito, nossas ações correspondem à autodefesa e de ameaças que criam para nós e de um maior desastre do que estamos vendo atualmente. Por mais difícil que seja, eu peço que entendam isso e apelo compreensão para virar essa página trágica o mais rápido possível e seguir para frente juntos. Não permitir que ninguém se intrometa em nossos negócios, nossas relações, mas construí-las por conta própria, com a criação das condições necessárias para ultrapassar todos os problemas. E apesar da presença das fronteiras estatais, nos fortalecer de dentro como um só. Acredito nisso, exatamente nesse nosso futuro. Tenho que apelar também aos militares das Forças Armadas da Ucrânia. Prezados colegas, seus pais e avós e bisavós não combateram os nazistas, defendendo a nossa pátria comum para que os de hoje tomassem o poder da Ucrânia. Vocês fizeram juramento de lealdade ao povo ucraniano. E não ajunta antipovo que rouba a Ucrânia e intimida esse próprio povo. Não cumpram as ordens criminosas deles. Apelo que entreguem as armas imediatamente e vão para casa. E vou explicar: todos os militares do exército ucraniano cumpram essa exigência e poderão deixar as zonas de combate sem serem impedidos de voltarem para suas famílias. Mais uma vez, vou sublinhar: toda a responsabilidade sobre o possível derramamento de sangue será completamente de responsabilidade do regime do território ucraniano.
на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех. Agora, umas palavras importantes, muito importantes, para aqueles que possam querer intervir do lado de fora nos eventos. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны. Quem quer que seja que queira criar ameaças para nosso país, nosso povo, devem saber que a resposta da Rússia será imediata e levará vocês a tais consequências que vocês nunca enfrentaram na sua história. Мы готовы к любому развитию событий. Estamos preparados para qualquer desenvolvimento dos acontecimentos. Todas as decisões necessárias neste âmbito são tomadas. Espero que eu seja ouvido. Prezados cidadãos da Rússia, o bem-estar, a própria existência dos estados e os povos, seu sucesso e vitalidade sempre são iniciados em um forte sistema de raízes culturais e valores, experiência e tradições de seus descendentes. E com certeza depende diretamente da capacidade de se adaptar rapidamente à vida e à mudança da sociedade, de sua prontidão de consolidar, coletar todas as forças para seguir em frente. Sempre é preciso forças, mas a força pode ser de qualidades diferentes. Na base da política do Império da Mentira, a qual eu falei anteriormente, antes de tudo, esta uma força rude e reta. Nesses casos é falado, se tem força, não precisa de inteligência. E nós sabemos que a força verdadeira está na justiça e na verdade que está do nosso lado. E se é assim, é difícil não concordar com o lado de que são a força e a prontidão para combate, a base da independência e soberania, e corresponde ao fundamento essencial para a construção de um futuro seguro, construir sua casa, sua família e sua pátria. Prezados compatriotas, tenho certeza, e os soldados e oficiais das Forças Armadas da Rússia, leais ao seu país, vão cumprir seu dever com coragem e profissionalismo. Não tenho dúvidas de que todos os níveis do poder vão agir juntos e efetivamente. Especialistas responsáveis pela resistência da nossa economia, sistema financeiro, esfera social, chefe das nossas companhias e todo o negócio russo. Espero que haja posição consolidada e patriótica de todos os partidos do parlamento e forças sociais. No final das contas, como sempre foi na história, o destino da Rússia está nas fortes mãos do nosso povo multinacional. Isso significa que as decisões tomadas serão realizadas, os objetivos alcançados e a segurança da nossa pátria garantida. Confio no apoio de todos vocês, naquela força invencível que nos proporciona o nosso amor pela pátria.